As tartarugas estão aí de boa, rodando com um veículo pelas ruas escuras e úmidas de Nova York, fazendo aquela patrulha noturna de rotina. O Léo tá pilotando super concentrado nas curvas. O Rafa cuida dos controles do painel de armas. O Donnie monitora as telas, procurando sinais de um laboratório secreto dos alienígenas dos Crane. E o Mike tá lá no fundo, girando na sua cadeira de escritório, morrendo de tédio sem fazer nada. O caçula resolve encher o saco do Rafa de todas as formas possíveis pra ele disparar os mísseis em alvos aleatórios, postes ou latas de lixo na rua, só pra ver o fogo. Mas ele toma o maior fecho do Léo na mesma hora, que avisa com aquela voz de líder chato que é exatamente por falta de responsabilidade que o caçula não encoste nenhum armamento pesado do grupo. O Léo pede direções pra rota e o Mike, avoado olhando pro teto, avisa droids robôs jogados pelo chão, completamente quebrados, amassados e vazios. O Donnie repara nos destroços mecânicos e comenta que os alienígenas estavam fazendo experimentos genéticos com insetos gigantes. E o Mike olha pro teto alto e avista o perigo exótico na hora. Mas o que eles não esperavam era que, antes mesmo de esboçarem qualquer reação ou puxarem as armas, uma vespa mutante gigante de 6 metros saltasse do teto com tudo, fazendo barulho enorme e derrubando o Rafa no chão com as garras. A galera se esconde correndo atrás das máquinas pra traçar um plano rápido de sobrevivência. O Mike sugere usar a corrente da sua Kusarigama pra puxar o bicho pelas pernas e derrubar a estrutura. Mas o Léo acha a ideia péssima, diz que o plano é idiota e manda o caçula apenas se vir de distração correndo de um lado pro outro, enquanto os 3 irmãos mais velhos atacam pela frente. O Mike reclama que ninguém nunca ouve os planos brilhantes dele, mas o Léo insiste que as ideias do caçula nunca funcionaram na prática. Na hora do avanço coordenado, o Mike ignora completamente as ordens do líder, tenta laçar a vespa com a corrente e falha miseravelmente. O monstro se liberta da amarra com facilidade, fica furioso e voa direto no braço esquerdo do Léo, cravando um ferrão enorme e brilhante ali. Pelo efeito colateral biológico de perder o seu ferrão principal, a vespa mutante perde as forças e cai morta no chão na mesma hora, soltando uma fumaça gosmenta. O Donnie corre desesperado, analisa o ferimento e puxa o ferro do braço do irmão com muito cuidado pra não se espalhar a toxina. Enquanto o Léo caminha até os fundos do laboratório e encontra o ovo gigante e brilhante da criatura escondida nas incubadoras, o Rafa diz na hora que eles têm que esmagar aquela nojeira com as armas antes que piore. Mas o Léo bate o pé, com os olhos fixos na casca, dizendo que o ovo é uma pista importante para os planos biológicos dos Crane, e resolve levar o objeto direto pro esconderijo. Chegando na base dos esgotos, o comportamento do líder muda completamente da água pro vinho. Ele fica totalmente obcecado pelo ovo, colocando o objeto no meio da sala e encarando a casca sem piscar o dia inteiro, rosnando e puxando a katana se o Donnie chegar perto pra analisar com os aparelhos. Preocupados com a loucura do irmão, os outros tentam de tudo pra tirar o Léo de perto do ninho. Oferecem pizza quentinha de pepperoni, ligam a TV no volume máximo do desenho de heróis do espaço que ele mais gosta de ver pra ele se distrair. E o Mike chega ao extremo de ameaçar usar o gibi número 1 e super raro dos heróis do espaço como papel higiênico no banheiro, mas nada funciona. E o líder nem mexe os olhos. Naquela mesma noite, o Rafa perde a paciência de vez, pega os sais e vai de mansinho no escuro tentar quebrar os ovos no soco pra acabar com essa palhaçada. Mas o Léo surge do teto, nas sombras, com os olhos completamente pretos, opacos e bizarros. Os dois começam uma luta, quebram os móveis da sala e no meio do combate brutal, o Léo dá uma mordida violenta e profunda no braço direito do Rafael, soltando um sorriso sinistro e frio logo em seguida antes de sumir na escuridão. Na manhã seguinte, o Donnie e o Mike acordam assustados com a bagunça na sala e o sumiço do Rafa. Eles caminham com cuidado e espionam pela brecha da porta do laboratório do Donnie, tomando o maior susto da vida deles. O Rafa agora tá lá de pé junto com o Léo, os dois travados com os olhos pretos e bizarros, parados, igual a 2 zumbis de filme de terror, guardando o ovo gigante com a própria vida. O Donnie repara na marca de dentes e saliva no braço do Rafa e saca a gravidade da situação na mesma hora. Mas antes que possa falar alguma coisa, os dois irmãos infectados puxam suas armas lentamente e avançam com muita raiva contra os caçulas. O Donnie e o Mike correm desesperados pelos corredores e trancam as portas de ferro reforçadas do laboratório. O Donnie digita rápido no computador, pesquisa sobre a biologia das vespas parasitas e descobre o horror completo. A vespa mutante pica os alvos e injeta um vírus parasita zumbi que manipula a mente dos hospedeiros, transformando as pessoas em guardiões escravos pra proteger o ovo até ele chocar, pra que depois os filhotes devorem os próprios guardiões vivos. O Donnie avisa em pânico que precisa de uma amostra de um ovo pra criar um antídoto químico urgente. Mas nesse exato momento, os dois zumbis quebram a barreira de ferro com golpes brutais e invadem a sala, quebrando todos os frascos e atacando tudo. Uma pancadaria caótica e assustadora toma conta do laboratório escuro. O Mike mostra reflexos rápidos de ninja, usa o cenário pra empurrar o Rafael à piscina profunda da base pra tentar atrasá-lo e consegue amarrar o Léo com sua corrente elástica antes que ele consiga morder o Donnie. Só que o Rafa zumbi consegue escalar o poço super rápido, se recupera e foge pelos túneis, levando o ovo nos braços pro esgoto profundo. O Donnie e o Mike correm pra se trancar na sala de testes médicos. O Léo infectado acorda na maca agindo de forma normal, chorando e falando com a voz antiga pra tentar enganar os irmãos mais novos e fazer eles soltarem as cordas. Mas o Donnie percebe o truque a tempo pelos batimentos e usa o sangue infectado dele pra tentar fazer o remédio. Só que o karma e o vírus são mais rápidos. O Mike olha de perto pro pescoço do Donnie e vê a marca mordida fresca e roxa que ele levou na confusão da quebra da porta lá atrás. O vírus ataca o sistema nervoso do Donnie na hora. Os olhos dele começam a escurecer e ele entra em pânico total, tentando apagar as coordenadas e as instruções finais da fórmula química pro Mike antes de perder o controle do corpo. Mas o tempo dele acaba. O Donnie vira zumbi, dá um refúgio esquisito, pula em cima do Mike e dá uma mordida forte no ombro do caçula, fazendo o irmão perder a consciência e apagar no chão. Mais tarde, o Rafa volta das profundezas com o ovo nos braços e o Donnie zumbi avisa que a missão foi cumprida e que o Mike já foi infectado e mordido também. Os 3 irmãos mais velhos ficam lá parados em transe no escuro do laboratório, em silêncio, vigiando o ninho que já tá começando a estalar. De repente, o Mike aparece andando torto pelos cantos com a cabeça caída, igual a eles, fingindo ser um zumbi perfeito pra não chamar atenção. Só que assim que ele chega perto do trio, ele mostra sua verdadeira agilidade, saca 3 seringas escondidas nas costas e injeta o antídoto com tudo nos 3 irmãos de surpresa. Um por um, o Mike dá um salto pra trás, limpa o suor e explica rindo que, logo depois de ser mordido pelo Donnie, ele correu pro estoque do laboratório antes do vírus subir e usou suas últimas forças de sanidade mental pra terminar a fórmula e se curar a tempo, fingindo a infecção do zumbi só pra poder se aproximar dele em segurança sem tomar uma surra. O Mike avisa, feliz da vida, que o remédio tem um efeito colateral forte que causa um pouco de
de sonolência. E no mesmo milésimo de segundo, os três irmãos apagam completamente e caem desabados no chão, roncando alto. Essa se prova ser a pior hora do mundo pra dar um cochilo coletivo, porque a casca do ovo racha inteira com um barulho instalado e 3 vespas parasitas recém-nascidas, famintas e com dentes afiados emergem do ninho, prontas pra detonar tudo o que virem pela frente. O Mike entra em desespero, tenta acordar o Léo e o Rafa no tapa e no grito, mas eles não reagem de jeito nenhum por conta do sedativo. Sem saída e vendo os monstros crescendo a cada segundo, o caçulo pega seu skate, bate com as rodinhas no chão, fazendo o maior barulho pra chamar a atenção das criaturas e corre com tudo pra fora, esconderijo, atraindo as 3 vespas, filhotes, pra longe dos rapazes indefesos que estão jogados no chão. Ele corre em alta velocidade pelos túneis até chegar na garagem. Ele pula pra dentro e tenta ligar o motor na chave, mas o veículo bate a partida e não responde de jeito nenhum porque o dono não terminou a manutenção. As vespas cercam a van blindada, começam a arranhar a lataria e a quebrar os vidros com os ferrões, mas bem na hora H, as portas da garagem explodem e o Léo, o Rafa e o Donnie chegam correndo recuperados do sono com as armas na mão pra salvar o Nick. Uma batalha épica e cheia de acrobacias acontece no meio do esgoto escuro, com as vespas voando rápido e atacando por todos os lados, até que os insetos encurralam as 4 tartarugas contra a parede sem saída. Vendo que iam rodar ali mesmo, o Mike pula no painel interno, ativa o circuito de emergência e dispara um míssil gigante de dentro da van, bem na cara das vespas, gerando uma explosão verde e grudenta que detona os monstros no ar e cobra os 3 irmãos de gosma biológica fedorenta do pé à cabeça. Os 3 irmãos mais velhos limpam a sujeira gosmenta dos olhos com a cara de nojo, sem conseguir acreditar que o Mike, o irmão mais bagunceiro e avoado de todos, salvou a vida da equipe inteira 2 vezes seguidas, na mesma noite, com planos que realmente funcionaram. O Mike cruza os braços com um sorrisão gigante no rosto, sobe no skate e começa a se gabar com toda a marra do mundo, dizendo que ele é o verdadeiro herói supremo do grupo, o cérebro da equipe, e que a partir de hoje todos deveriam se ajoelhar e respeitar seus planos de batalha, sem reclamar. Só que a marra do caçula dura muito pouco tempo no esgoto. O Léo limpa o resto da gosma verde da bochecha com uma cara de poucos amigos, cruza os braços com um olhar severo e lembra o Mike em voz alta sobre a ameaça terrível que ele fez de usar o gibi raro da sua coleção de super-heróis como papel higiênico no começo daquela noite. O Mike engole seco, o sorriso dele some da cara na hora, ele dá um sorrisinho sem graça de pânico e sai correndo gritando por socorro pelo corredor escuro do esconderijo, com o Léo correndo atrás dele com a espada de madeira na mão pra dar uma lição no caçula. Terminando o episódio na maior correria, gritaria e confusão clássica no esgoto de Nova York.